Obrigado, deputado. Alô? Alô? Boa tarde, senhores. Já fui apresentado pelo deputado. Iria cumprimentá-lo, em nome de quem cumprimento todas as autoridades parlamentares presentes. É um grande prazer estar aqui. Inicialmente, isso eu faço sempre, é informar que eu não represento a voz da Polícia Federal, no caso. Sou delegado de Polícia Federal, minha profissão. Estou, por enquanto, chefe de gabinete do deputado delegado Pablo, que esteve presente aqui e falou sobre o sentimento atual dele, politicamente, sobre a regulação dos jogos de uma forma geral no Brasil. Inicialmente, as pessoas me perguntam a razão pela qual eu me aprofundei na legislação dos jogos, inclusive no direito comparado, é porque eu sou jogador de pôquer. Me obriguei, diante da situação, diante de algumas normas existentes no país, a saber a fonte e a razão pela qual se seria ou não o pôquer o jogo de azar, para que eu pudesse frequentar as casas, para participar de torneios e até mesmo, se for lucrativo ou não, receber os prêmios na minha conta corrente, como jogador de pôquer. Me aprofundei, hoje sou aluno especial do curso do Centro de Formação aqui da Casa, no mestrado de Ciências Políticas, e a minha tese é exatamente sobre o marco regulatório dos jogos no Brasil. E, passado isso, a gente tende a fazer alguns questionamentos, entendendo, inclusive, o mercado internacional, como é feita a atividade legiferante no mundo. A gente não poderia deixar de dar uma opinião sobre como poderia ser a nossa legislação. E, diante disso tudo, eu também tive a oportunidade de acompanhar a legislação que está pronta para ser votada no plenário da Casa, que é o 442 e 186. E, diante disso tudo, surge a medida provisória que foi transformada em leis que regulou apenas as apostas esportivas no Brasil. E eu comecei a me questionar a razão pela qual de somente regular as apostas esportivas no Brasil e não todas as atividades de jogos de azar, em sua grande maioria. E eu fiquei me perguntando, eu sou expert eu sou delegado de Polícia Federal na área de persecução criminal. No artigo 2º da Lei de Contravenções Penais, é claro em dizer que somente seria contravenção o jogo ilegal praticado no território nacional. E eu me pergunto, e as plataformas offshore, diante da regulação somente das apostas esportivas? Seria lucrativo para os investidores vir para o Brasil com essa carga tributária que o Felipe falou aqui, montar um domínio.com.br e competir com um domínio.com de todas as outras atividades de jogos no mundo? Será que isso seria viável? E será que isso é justo com o mercado nacional? O operador nacional é vedado somente porque atua no território nacional e o operador internacional opera livremente? Isso é uma contradição lógica, senhores. E a discussão que eu tive recente com o Felipe, foi agora, inclusive no almoço, é um sistema. Os jogos, é um sistema de leis no Brasil. Os jogos vão afetar, do direito consumerista, a legislação criminal. A gente tem que ter em mente que não adianta legislar somente uma atividade, com todo respeito, porque foi ótimo a medida provisória, trazer isso à baila, mas tem que ser um sistema. Se é sistêmico, tem que ter uma legislação abrangente. Somente a atividade após-esportiva, sendo legislada como foi, inclusive com os dizeres aqui de que não há competitividade, não há atratividade do mercado, o porquê de não colocar em pauta, que seria a minha sugestão, do 442 ou 186, porque de forma sistêmica traria a regulação do mercado e não ficaria somente com uma única atividade. E digo mais, quem acompanha a atividade de jogos no Brasil sabe que existem 2 questionamentos no Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da norma de lei de contravenções. Ou seja, o Legislativo vai ficar a reboque, de novo, de repente, de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que diz que a norma é inconstitucional e vai legislar posteriormente, tendo 2 projetos de lei postos no Congresso Nacional para atrair renda, emprego. É a pergunta que fica no ar. Assim, de uma forma geral, a atratividade
do cenário nacional do jogo, ela tem que passar por esse sistema. Como disse, hoje o mercado regular, hoje o mercado offshore, ele se vale de métodos de pagamento para efetivação dos depósitos. E surge uma outra pergunta também. Se regular somente as apostas esportivas, como saber se o apostador vai, quando deposita nesse site, seja offshore, no caso regulado ou não, seria destinado exclusivamente para aposta esportiva? São tantas dúvidas que acredito que uma norma infralegal não teria o condão de definir realmente como seria o mercado regulado. Seriam diversos questionamentos judiciais, o mercado ficaria a reboque, de novo, de decisões judiciais, como ocorreu no passado. Em síntese, não teríamos segurança jurídica nem atratividade. Como, repiso, né? Um fato que eu gostaria só para finalizar, é sobre os métodos de pagamento. Recentemente, eu estava até fazendo uma análise um pouco mais detalhada sobre os sistemas de pagamento no Brasil. Hoje, o Nacional entra num site offshore, hospedado em Gibraltar, em Malta, emite um boleto e envia os seus valores para o exterior. Como é feito o payout? Como é o ressarcimento do jogador que ganha? Quais são os tributos que são gerados nessa atividade? Quem tem que recolher esse tributo? Existe alguma regulamentação? Felipe coloca de forma muito bem, porque é um tributarista especialista. Eu acredito, por conta de esse problema existente, nesse caso do payout, o Brasil não está preparado para entender alguns pontos, como é o Gross Game Revenue, que é a diferença entre prêmio e pago e valor recebido. E, por fim, eu acredito que possa estar ocorrendo um equívoco no Brasil sobre o mercado offshore. O método de pagamento ele não pode ser braço operacional do mercado offshore. O método de pagamento, quando se faz o payout, ele não pode se valer no Brasil de mercado financeiro. Ele não pode ser o braço financeiro no país. Ele tem que, ao meu ver, se valer das regras cambiais que podem estar sendo desobedecidas no país. É só isso que eu queria pontuar. Obrigado pelo convite, deputado Evandro Roman. Ainda tem 2 minutos. Eu vi, quando você viu, pensei que você estava falando sobre 2 minutos. Eu tinha esquecido de falar. Eu vou falar só mais um pouquinho sobre o absurdo que é a lei de contravenções penais no Brasil se limitar à territorialidade. Imagina, a lei de contravenções penais é de 1942. A Constituição da República é de 1988. Por questões de política constitucional, não se possibilitou que houvesse uma atividade chamada constitucionalidade superveniente. Ou seja, as normas anteriores da Constituição elas não poderiam ser atacadas diretamente por ações diretas no Supremo Tribunal Federal. Por isso que durante muitos anos, e somente agora com a evolução, com a interpretação das normas anteriores, isso chega ao Supremo Tribunal Federal. Realmente acredito e seria de bom grado que o Congresso Nacional legislasse antes de que houvesse uma decisão, no caso do Tribunal Constitucional, sobre a ilicitude da norma, permitindo que o mercado cresça e traga atratividade, emprego e tributos. Agora acabei. Obrigado, Vitor. Tenha uma boa tarde. Obrigado ao Braulio do Carmo. Chamar agora o Tiago Horta Barbosa.